É o tilt aí. Boa noite, graças e paz a todos. Falha técnica. Glória a Deus. Queridos, eu quero ser bem rápido na live de hoje. E desculpa aí a falha técnica. É o tripé aqui que estou improvisando. Amém? Seja bem-vindo. Voltei. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos estar começando a live dessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Amém? Graça e paz a todos. Bem-vindo. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua família, para a minha família, para a família de cada um de nós nessa noite. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te glorificamos nesse momento, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos, ó Pai, diante, ó Deus, desse aplicativo, ó Pai, ó Deus, de falar um pouco mais da Tua palavra, de aprender um pouco mais das lições da Tua palavra, ó Deus, que venha ao encontro do nosso coração nessa noite, Pai. Ó Deus, visita, Deus, cada pessoa que está ouvindo, que está vendo, ó Deus, que irá ouvir a Tua palavra, que o Senhor prepara o coração de cada uma delas, meu Deus, porque a Tua palavra é semente, Pai, quando encontra um coração, ó Deus, ó Senhor, preparado, ó Deus, essa semente ela irá germinar e crescer, ó Deus, e dará frutos. Eu creio nisso, porque a palavra do Senhor diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, Deus. Ó Senhor, que não volte, ó Pai, mas que faz aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus, faz aquilo que lhe apraz nos nossos corações nessa noite. Senhor, toma a Tua igreja, ó Deus, não somente a Bet Shalom, mas toda a igreja, ó Deus, na face da terra, a igreja do Senhor, Pai, porque o cabeça é o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, toma cada vida, cada liderança que o Senhor instituiu como anjo da sua igreja, em nome de Jesus, sustenta, ó Pai, a sorte de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 18. Amém? Gênesis 22, verso 1 ao verso 18. Gostaria que você acompanhasse comigo. Diz a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse-me: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, ambos caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas nessa hora o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele,
travado pelos seus chifres no mato. E foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abrão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa nação e não me negaste o teu nome. Fizeste esta ação e não me negaste o teu nome. E não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha palavra. Repete assim comigo: a minha família está debaixo dessa promessa. Amém? Repete aí para a pessoa que está ao seu lado aí na sua casa: a nossa família está debaixo dessa promessa, da promessa feita a Abraão, que serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Queridos, estamos todos em uma situação de calamidade. O Covid-19, o coronavírus, só reforça uma verdade sobre a nossa existência. A vida nunca foi normal. Ela sempre foi cheia de crises. A vida nunca foi normal e nós nos esquecemos disso. Corremos riscos todo momento. O coronavírus nos coloca perante um espelho que não gostamos de olhar. Vemos em nós mesmos fraquezas, vulnerabilidade, receios e medos. Quando ventos contrários desmoronam as nossas falsas ilhas de sustentação, nos deparamos afundando em um mar revolto infinitamente maior do que nós. Sabe, precisamos ser sinceros e encararmos nossas limitações nessa hora. Alguns naufragarão em leitos de hospitais, outros em desempregos e crises financeiras. Idosos são os mais vulneráveis nos asilos. As nossas crianças, nossos filhos deixarão de ver amiguinhos, deixarão de estudar, deixarão de brincar fora de casa. As igrejas estão vazias e fechadas. Os governos terão que agir rapidamente e mudar o plano de gestão atual. Tudo mudará daqui para frente e por algum tempo. A vida deixará de ser normal, ou melhor, provará mais uma vez que ela sempre foi assim. E em meio à crise, em meio a esse cenário apavorador, a pergunta sincera que devemos fazer é: como podemos estar seguros? A resposta é a mesma que Abraão deu quando também estava vivendo uma crise. O que ele disse? Deus proverá. Diz assim comigo: Deus proverá para a minha família. Deus proverá, querido, para a sua casa. Deus proverá para a sua parentela, porque vocês estão debaixo da promessa de Abraão. Amém, queridos? Deus ele quis colocar Abraão à prova, pedindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque, o filho no qual estava a promessa da bênção divina. E em meio a essa possível calamidade, Abraão se lembrou que Deus tinha total controle dos eventos futuros da sua vida e é capaz de resolver coisas bem complexas. Em outras palavras, Abraão cria na providência, na doutrina da providência divina. Sabe, boa doutrina sim, em tempos de crise. Por quê? Porque mantém a gente de pé e com fé. Abraão seguiu adiante e Deus proveu um cordeiro para o sacrifício no lugar do seu filho. Sabe, querido, sabemos que nem sempre é assim. Nem sempre Deus livrará a gente do holocausto. Mas podemos ao menos seguir adiante com a mesma fé de Abraão. A fé que descansa no poder de Deus, a fé que descansa no agir de Deus, a fé que descansa em Deus e na maneira dele agir nesse mundo. Aleluia.
Mas como a doutrina da providência nos ajuda nesse momento, querido? Para respondermos a essa pergunta, devemos lembrar de algumas verdades, de alguns exemplos bíblicos importantes que nós encontramos na palavra do Senhor. Então fala para a pessoa que está ao seu lado aí, Deus faz com que todas as coisas, boas e ruins, aconteçam de acordo com o seu propósito. Amém? Isso mesmo, querido. Coisas boas e ruins. Deus causa todas elas, não somente permite ou usa elas. Há aqueles que afirmam que Deus somente governa sobre todas as coisas, mas não causa essas situações ruins. Mas aí, eu te pergunto, o que é governar? Governar, senão presidir, que as coisas sobre as quais se preside sejam regidas por uma ordem determinada? O que aprendemos na palavra do Senhor é que Deus governa ativamente sobre tudo e sobre todos, sendo a primeira causa de todos os eventos. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, versículo 11, querido. Efésios 1, versículo 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Sabe, um dos exemplos mais claros, mais vivos na palavra de Deus é sobre Jó. Lembre-se da vida de Jó. A calamidade enfrentada por ele e a sua família era incomparável. Logo no capítulo 1, lemos que os seus bois, as suas jumentas foram roubados pelos sabeus. Seus servos foram mortos. O fogo caiu do céu e matou as suas ovelhas e os seus pastores. Não bastasse isso, os caldeus atacaram e levaram os camelos. Mataram cruelmente os seus empregados. Pior ainda, os seus próprios filhos, as suas próprias filhas foram mortos por um vento que bateu contra a casa onde eles dormiam, onde eles comiam. Qual a percepção, queridos, de Jó perante aquela calamidade? Para sua Bíblia aí em Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Jó, abra sua Bíblia, acompanha comigo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra. O que ele fez? Adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, Jó poderia ter culpado os sabeus. Ele tinha razão. Ele poderia ter culpado os caldeus. Estaria correto. Poderia ter culpado seus filhos por não buscarem proteção suficiente numa área em que provavelmente esse tipo de tornado acontecia com frequência. Poderia ter achado inúmeras causas para o seu sofrimento, mas o que ele diz? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Ou seja, o Senhor causou toda essa desgraça. Sabemos que a fala e a percepção de Jó foi acertada, pois o próprio Deus, ele afirma logo em seguida, no versículo 22, olha só, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outras palavras, querido, Jó não pecou a dizer que Deus foi a causa da sua crise. Mas para lá na frente, na narrativa de Jó, quando o seu sofrimento já estava insuportável, suas feridas estavam abertas a ponto de se coçar com um caco de barro, e sua mulher o tentou para amaldiçoar a Deus, ele responde: você fala como doida, temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, querido, Jó não pecou com seus lábios. Jó sabia que Deus envia o bem e o mal, e mais uma vez o narrador diz que pensar assim não é pecado. Jó não pecou com seus lábios.
Não é pecado afirmar que Deus causa o bem e o mal nas nossas vidas, pelo contrário. E o que dizer do profeta Jonas, querido? Você já reparou o que Deus causou na vida daquele profeta? Uma das palavras-chave no livro de Jonas está em hebraico. Em hebraico tem MNH, que no meu entender, na. Esse verbo significa selecionar alguém ou algo para uma finalidade específica. No livro lemos que Deus enviou um grande peixe para engolir o profeta. Fez uma planta nascer e subir por cima dele. Mandou um vento oriental quente para atacar ele. E o maior milagre, ao meu ver, no livro todo, sabe qual é, querido? É que Deus enviou um verme. Enviou um verme para comer a planta que tinha dado como proteção ao profeta Jonas. Pessoas questionam o livro de Jonas, pois narra que um peixe, um grande peixe, engoliu um homem. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu um verme domesticado? É assim que o livro termina, com um milagre absurdo, um verme domesticado por Deus para cumprir um propósito específico, destruir a planta que Jonas tanto amava, tanto se regalava, deitado de bruços, escondendo do sol quente. O que eu entendo com isso, querido? Deus, ele controla vermes e envia eles sobre as nossas vidas. Quando lemos o livro de Jonas, devemos perceber que o mesmo Deus que estava ativo na vida do profeta, trazendo tempestades, trazendo peixe, vento e verme, é o mesmo Deus que está ativo nas nossas vidas. Aleluias! Ele não mudou e ele continua sendo soberano e ativo sobre toda a criação. Ele não fez a criação como alguém que faz um relógio e larga para lá, não, querido. Ele está no alto e sublime trono, mas quando ele ouve o clamor do seu povo, ele se inclina para ouvir o clamor, para ouvir aquele que está buscando, como diz a palavra do Senhor, aqueles que me buscam, esses me encontrarão. Aleluias. Por último, eu quero lembrar da palavra do apóstolo Paulo. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí eu te pergunto, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu te pergunto, o que são todas as coisas? No final do capítulo, Paulo ele fala sobre tribulação, angústia, perseguição, fome e nudez. Diz que somos como ovelhas levadas ao matadouro, continuamente levado ao matadouro. Querido, a vida nunca foi normal para o apóstolo Paulo. Então conclui dizendo, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essas são todas as coisas. Todas as coisas que Deus causa e usa nas nossas vidas. Não só coisas boas, mas também coisas ruins. Eu quero finalizar, querido, para você meditar nessas coisas. Deus ele está envolvido no Covid-19, no coronavírus, ativamente envolvido. Ele não só permitiu a existência desse vírus, tudo foi ordenado e planejado por ele. Deus ele controla reis e ele controla também vermes. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluias. Por que isso nos traz consolo e segurança? Por que eu trouxe essa palavra aqui, querido? Se Deus está ativo nisso tudo, ele não foi pego de surpresa. Deus ele não erra.
O seu poder não está limitado, pelo contrário, ele está operando em tudo e em todos. Podemos clamar a esse Deus soberano nesse exato momento, pois ele é Deus quem está no controle das nossas vidas. Aleluia, você pode glorificar a Deus por causa disso. Seria desesperador orar a um Deus que não seja soberano. Deus ele está convidando o mundo para se prostrar em oração. Deus ele está convidando o seu povo, que se chama pelo seu nome, consertar o seu caminho, se converter dos seus maus caminhos. Como ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, como eu trouxe a live no domingo, ele está chamando o povo para si, ele está chamando o povo dele para um compromisso com ele. Infelizmente, a única linguagem que parece compreender o seu povo, o povo de Deus, a única linguagem que parece compreender é a linguagem do medo. Bem que o nosso Senhor deseja nos livrar de todo medo, como diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas são poucos, queridos, que creem na sua palavra. Mas eu fico, aleluias. Eu e a minha casa ficamos com a promessa feita a Abraão. Deus proverá. Amém? Diz aí para a pessoa que está ao seu lado aí. A nossa família está debaixo dessa promessa. Amém? Espero que você tenha sido grandemente abençoado através dessa palavra. Um pequeno devocional. Procurei ser o mais sucinto, o mais rápido, né? Alguns têm afazeres ainda, mas Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Eu te convido nessa hora, você juntar com a sua família aí, porque é uma promessa sobre a sua casa, há uma promessa sobre a sua família, há uma promessa sobre você, querido. A mão de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Há essa promessa, uma promessa feita a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, aleluia, que diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, obrigado por essa promessa, Pai, porque essa promessa cai, ó Deus, essa promessa repousa sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a tua igreja, porque o Senhor comprou a sua igreja, meu Deus, para quê, Pai? Para apresentar a ela a si mesmo, igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, mas santa e irrepreensível, aleluias. Então eu te convido nessa hora, querido, a você fechar os seus olhos, abraçar sua família nessa hora e orar comigo. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa promessa rica da tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ver quão boa é a sua vontade em tudo, ó Deus. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins, Pai. Ó Deus, como diz a tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, ó Deus. E no mesmo quando ela vai de encontro à minha vida, a minha família, ó Deus, vai de encontro, ó Deus, às nossas casas, ó Deus, a toda a nossa parentela, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a estar satisfeitos nela, ó Deus, como diz a tua palavra, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Deus. Que seja essa palavra real na vida de cada um dos ouvintes que estão aqui nessa noite, Deus, ouvindo, vendo, ó Deus, ó Senhor, recebendo essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém?